Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Giri Varadari Jashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Goura Goura Bhaktavrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Haribol, Haribol, Haribol. Então hoje vamos falar mais um verso do Bhagavad Gita, porque falar do Bhagavad Gita é entrar em direto contato, né? Em contato direto com a Suprema Personalidade de Deus. Se queremos ouvir a divindade falar para nós, ou pregar, ou instruir, devemos ler as palavras da divindade que ficaram registradas aqui no Bhagavad Gita. Então, Gita, né, quer dizer canção, e Bhagavan é a canção, né, falada, expressada pelo ser que é perfeito, não tem nenhum defeito, que é a causa de todas as causas, que criou tudo, ou seja, Deus como a autoridade suprema é o único ser, né, que pode disponibilizar para nós o conhecimento perfeito, que está exatamente aqui, né, impresso atualmente como o Bhagavad Gita, nessa forma literária. Por isso se diz que o serviço devocional ele começa com o Shravana, ouvir, né? Ouvir é o sentido mais poderoso que nós temos para assimilar esse conhecimento e através, né, da absorção dessas palavras dentro daquilo que entendemos ser a disponibilidade que Deus nos deu através dessa canção do Bhagavad Gita, nós vamos interiorizar esse conhecimento ao fazer uma audição bem atenta, devocional, né? Porque tem que ser audição em serviço devocional. É dito que o serviço devocional, ele começa com Shravana, a audição. Você tem que fazer o ato de ouvir o Bhagavad Gita um serviço. Então, todos os dias eu vou satisfazer a Deus trabalhando para Ele, já que Ele me deu essa forma humana para eu me autorrealizar, eu vou usar o sentido do ouvido para absorver o conhecimento do Bhagavad Gita. Então isso aí é serviço devocional, é a disciplina, é a austeridade, é você se colocar numa posição ou numa atitude de ouvir com plena consciência a estrutura, né, abarcante das palavras de Deus
para a sua própria iluminação. De modo que aqui agora nessa palestra eu simplesmente estou expondo os versos do Bhagavad Gita, inspirado pela força interna da potência espiritual, para que as pessoas compreendam. Não é simplesmente você pegar um livro e ler assim, ou ouvir, né, uma palestra, ou ouvir o verso do Bhagavad Gita. É um serviço, o serviço ativo de você pegar essas palavras iluminantes e fazer delas, né, uma plataforma sábia no seu coração para que você, agindo em cima desse conhecimento, você se autorrealize, você se ilumine e consiga atingir o propósito da forma humana. Então podemos ver que isso é maravilhoso, porque nós temos sentidos de ver, de falar, né? Smarana, Sravana, Kirtana. Então logo você ouve sobre Deus e você realiza Deus no seu coração, naturalmente você começa a Kirtana, a falar sobre Deus. Tá? Você não vai falar sobre Deus se você não tiver uma realização. Se você simplesmente ouviu o Bhagavad Gita e fica repetindo essas palavras como um papagaio, uma forma de erudição superficial, sem realização, onde você conhece a natureza da verdade, mas você não realiza essa verdade, você não se torna a natureza de ser essa realidade que foi expressada por Deus na forma de palavras, mas são apenas palavras. Mas essas palavras faladas por Deus têm muito poder. E quando você lê constantemente o Bhagavad Gita, você está se associando diretamente com a natureza, né, literária de Deus. Assim como lê também o Srimad Bhagavatam. Não são livros comuns. Esses livros contêm a energia de Deus embutida no som que você está ouvindo ou recitando. Na aula passada nós falamos que se você fala, né, o verso, você está purificando toda a sua existência. Então é um alimento da alma. Ao ler o Bhagavad Gita, a sua alma está se alimentando daquilo que vai torná-la transcendente à energia da matéria, dessa forma humana em que você está se expressando atualmente aqui nesse universo do Senhor Brahma de 4 cabeças, nesse planeta chamado Terra, que é a escola onde atualmente estamos tendo a nossa pequena experiência nessa forma humana, mas nós podemos ter uma grande realização se nos alimentarmos, né, até o fim dessa vida com as palavras divinas. Da mesma forma, o santo nome de Deus, que é o processo deixado pelo próprio Krishna, né, na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ao cantarmos o santo nome de Deus, estamos fazendo o quê? Kirtana, cantando e ouvindo. Nós estamos usando esses dois sentidos aqui que são poderosíssimos. E ao fazer isso, né, esse ciclo de ouvir, pronunciar, ouvir e pronunciar com conhecimento, com serviço devocional. Não é simplesmente cantar o mantra. Você tem que entender que isso é um serviço da sua alma. Ao cantar o santo nome, você está servindo a sua evolução, né, para o propósito da autorrealização, e também você está purificando tudo à volta dessa natureza física, né, astral, mental. Então temos que ter essa consciência que nada é sem resultado. Porém, tudo tem que ter uma consciência. Tudo tem que ter uma natureza de entrega, de sacrifício, de rendição. Ao fazermos isso, naturalmente, os resultados que são prometidos por Deus aqui no Bhagavad Gita, de purificação completa da nossa mente, acontece. E é exatamente o que nós vamos falar aqui nesse verso do capítulo 2, o verso 55.
que é a forma que Krishna está explicando o que vai acontecer nesse processo. Se você quer se realizar espiritualmente, naturalmente você vai ter que compreender o que é a sua mente e compreender a inteligência, que é um instrumento também te dado por Deus para abarcar o conhecimento do Bhagavad Gita com uma natureza do discernimento. Você só pode agir na sua vida de acordo com o conhecimento que você tem. Como a maioria das pessoas não tem esse conhecimento do Bhagavad Gita, e, na verdade, ela só tem o conhecimento do que a energia das trevas passam, elas passam a ser pessoas sem discernimento, sem o uso correto da inteligência. E isso vai trazer só infortúnio, misérias para a alma. Não vai trazer a luz da consciência. E o Bhagavad Gita é essa luz da consciência de Deus expressa completamente para que você, absorvendo dessa luz do Bhagavad Gita, você também se torne um fenômeno de luz através da alimentação dessas palavras. De modo que o verso 55 do capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita, né? Nesse capítulo, Krishna, antes de falar para Arjuna todo o conhecimento da natureza transcendental da alma e de como ele se revela para nós, ele pega nesse capítulo 2 e faz um resumão, vamos dizer assim. Tanto que, né, o título desse capítulo é Resumo do Bhagavad Gita. E lá no capítulo 18 também, Krishna faz um resumo final, né, mais aprofundado de tudo que foi falado no Bhagavad Gita. Então, o desejo, né, sincero da alma que realmente quer realizar Deus é absorver esse conhecimento, mas não só estudar o Bhagavad Gita, mas absorver esse conhecimento, no sentido de você realmente conhecer e estabelecer uma conexão com a presença divina no seu coração, e nesse modo, estando realizado aqui nesse mundo material, você se torna um instrumento adequado para levar esse entendimento para as pessoas se manterem em suas posições espirituais e também para aquelas pessoas que estão iniciando na vida espiritual, mas não entendem nada. Uma pessoa que não tem conhecimento espiritual, se ela lê o Bhagavad Gita, naturalmente ela não vai entender nada. Ela vai ficar assim em conflito maior ainda, filosófico. Por isso aqui no Bhagavad Gita, a gente lê o verso do Bhagavad Gita e há um significado de um devoto puro de Krishna. No caso aqui do Bhagavad Gita, como ele que é considerado o livro mais autêntico, né, dessa filosofia de Deus aqui no Ocidente, esse significado é falado por Srila Prabhupada. Então, Prabhupada é quem? É uma alma, né, que foi enviada por Deus a esse mundo material para estabelecer o significado dos versos daquele que é a autoridade suprema de uma maneira compreensível. Por isso que no Bhagavad Gita, no verso 34 do capítulo 4, o Senhor Krishna, o próprio Deus, ele está pedindo para que nós nos aproximemos de uma pessoa que está avançada em conhecimento, que está realizada em conhecimento, porque ela vê a verdade. Ela já vive na verdade divina. E estando próximos de pessoas que realmente podem explicar para nós de uma forma compreensível, numa linguagem mais simples, sobre a divindade ou sobre o conteúdo do Bhagavad Gita, por exemplo, que é o conhecimento essencial, real, que Deus transmite sempre quando vem a esses planetas, né, os diversos planetas, os diversos universos. Você tendo o acesso a esse conhecimento, naturalmente você se torna um sábio, um devoto amoroso de Deus e se estabelece na posição real daquilo que você é.
certo? Então, é muito simples entender isso. O normal é você estar vivendo como aquilo que você é, uma parte integrante de Deus, né? Como uma potência energética de Deus, e viver também como um servo amoroso dele, onde você estiver, seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual. Esse mundo material, ele atua mais como uma escola. E essa forma humana é a melhor forma para você fazer esse estágio de realização do conhecimento que se transforma em sabedoria, que é o conhecimento autorrealizado, o auto-experimentado, onde você se estabelece no eu, naquilo que você é, e daí você passa a ter profundidades cada vez maiores dentro daquilo que é a situação divina no mundo. Porque tudo é Deus. E você só vai ter olhos para ver Deus a partir do momento que você está situado no eu, no espírito, naquilo que você realmente é. Só dessa forma você vai conseguir se movimentar nesse mundo de uma forma consciente, né, segura e principalmente protegida. Esse mundo material ele tem perigo a cada passo. Isso é falado lá no Srimad Bhagavatam. O mundo material, quando, né, vamos dizer assim, consumido, quando experimentado, sem o conhecimento divino, ele simplesmente está te levando para um abismo, para uma situação onde você simplesmente não vive a vida real. Você vive como um marionete sob a sugestão dos modos da natureza, né, e também das forças das trevas que manipulam tudo. Você tem que imediatamente se transformar num ser de luz nesse mundo atual e ser um representante autêntico de Deus. Isso aí não é algo assim que faz o diferencial, porque isso é dentro do plano eterno que você é. Você é um servo de Deus e se você realiza isso, naturalmente, você coloca o seu coração em ação de uma maneira mais compassiva, né, com compaixão, sabendo que a maioria das pessoas não sabe nem quem elas são, quanto mais saber quem é Deus, e elas estão simplesmente perdidas. E porque elas estão perdidas, o mundo está completamente caótico, né? Conflituoso. Então, são várias coisas que acontecem, que são aberrações de pensamentos, de sentimentos, de ações indevidas que vão, né, contaminando cada vez mais a atmosfera do planeta Terra, que é essa escola, que no final uma atitude mais drástica tem que ser tomada para mexer com a humanidade aí, para elas compreenderem que a vida, que existe vida, né, além da vida, tá? Então temos que nos posicionar assim, né? Como que eu posso servir a Deus? Se esse conhecimento que vai enriquecer a minha alma e me iluminar está contido no Bhagavad Gita, por que que eu imediatamente não me absorvo nesse conhecimento? Por que eu não me aproximo de pessoas que, estando em posse de realização interna desse conhecimento, que já são sábios nesse planeta Terra, por que eu não me aproximo dessas pessoas que estão já vendo a verdade, porque eles fizeram esse sacrifício real de estar sempre ouvindo sobre Deus, ou seguindo uma prática espiritual, se desapegando, né, das necessidades superficiais do mundo, entendendo que a vida passa muito rápida, que tudo pode acabar a qualquer momento. De modo que essas pessoas, elas se iluminaram. E você, o seu modo normal de ser, que deveria ser, é você também ser uma pessoa iluminada, né? Por isso que fala, é você ser um Buda, né? Buda significa iluminado. É o plano búdico, né? É o plano da inteligência, da intuição.
perfeita, iluminada pela consciência. Quando você atinge esse ponto, Budi, você se torna uma pessoa que pode expressar a luz, a consciência, através desse chamado chakra laríngeo, que é um centro de energia nessa forma humana, onde Deus te dá a possibilidade de falar sobre ele. Certo? Você pensa que você não consegue falar, que é complicado, mas a partir do momento que você atinge esse estado de Buda ou de Budi, naturalmente a sua consciência, né, você é Satityananda, você é Titi, você já tem todo o conhecimento realizado no seu coração, só que agora você está esquecido. Tão logo você realize o conhecimento espiritual, naturalmente você vai expressar esse conhecimento assim de uma forma bem leve, bem fácil, porque você está agindo como um servo de Deus, usando a sua audição, né, os seus olhos, tudo aquilo que é relacionado com os sentidos, você consegue intercambiar com aquilo que é chamado a energia externa, né? Inclusive esse corpo faz parte da energia externa, porque você não é o corpo, né? Então você consegue realmente se associar diretamente com Deus dentro do seu coração e Deus vai te conduzindo. Assim como você bota um fone no ouvido e alguém vai falando para você, só que vai falando na plataforma Budi, que não dá para explicar aqui o que é essa frequência, a gente pode falar no máximo até o nível mental ou intelectual, mas existe uma força unitiva nesse plano superior à mente, que é como se você estivesse em uníssono com a energia de Deus, onde, de acordo com o que você precisa falar no momento, Deus ele vai liberando essa carga de inteligência, de luz. Igual quando você está na internet, quando você quer saber um determinado assunto, né? A internet possui todo o conhecimento, né? Como a gente está vendo hoje, se você quer algo específico, você entra lá na inteligência artificial, você aperta um botãozinho, aparece tudo assim imediatamente para você. A monografia, um relato científico, assim, qualquer coisa que você quiser, um desenho. Então, da mesma forma, Deus, no nosso coração, ele abarca todo esse conhecimento universal. E aí, quando você se aproxima, quando você está realizado no divino, quando você quer falar alguma coisa, é como se você apertasse o botãozinho interno do seu coração, e aí tudo sai pela sua voz de uma forma bem simples. E Deus ele vai, através do seu instrumento físico, dar a orientação necessária para o que deve ser falado no momento, de acordo com esse verso. Amanhã eu posso vir aqui falar esse mesmo verso, mas falar coisas completamente diferentes, porque tudo vai depender da situação. Compreende? De modo que é bem simples a vida espiritual, né? A vida espiritual significa que você é um espírito, mas porque você se identifica com essa sua mente, que projeta esse seu corpo material, essa forma humana, você passa a ter aquilo que se chama vida material. A vida material é um equívoco, é um engano. Ela não existe de fato, ela é uma ilusão, por isso que se fala que nós vivemos em Maia. Compreende? Mas você é um espírito e você tem que aprender imediatamente ou realizar que você está aqui nesse planeta Terra, nesse universo, com as bênçãos de Deus, porque você recebeu esse conhecimento do Bhagavad Gita ou de outros mestres, né, que se realizaram em Deus, e que você tem que fazer esse sacrifício. Porque você faz sacrifício para tudo na sua vida em relação a esse corpo material, mas você não faz nada em relação à sua alma. E o tempo está passando, e aí você vai voltar de novo em outra encarnação. E aí aquele pouquinho que você poderia ter feito nessa vida, certo? Você vai ter que
tentar em outra vida, mas só que quando você chega em outra vida, você já não sabe o que vai acontecer, como você vai encarnar, certo? E tudo que você tiver avançado, né, espiritualmente ou assimilado nesse mundo, você leva como bagagem para outra vida. Já a parte material é completamente tirada. De modo que é uma questão de bom senso, né? Bom senso. Isso é a inteligência usada no nível mínimo de entender que eu sou um espírito, eu sou uma parte integrante de Deus, eu estou já conectado com Deus e eu tenho que reviver essa conexão, e essa conexão acontece através do amor. E esse amor, ele surge quando purificamos a nossa energia total, né, da mente, da emoção, do corpo. Quando purificamos essa energia, então abre-se a porta da emanação desse amor, que é o que nos conecta com Deus. Por isso Krishna, no Bhagavad Gita, ele está falando prática constante e desapego do mundo. Não se apegue ao mundo, às pessoas do mundo, aos lugares do mundo, às suas posses, ao status, ao poder, certo? Por isso Deus fala, pensa sempre em mim, mantenha o pensamento sempre em mim, porque no final, não importa se você ficar aqui nesse mundo, em várias ilusões, né? Porque a encarnação é uma ilusão, e ele fala, no final, você pode ficar trilhões, 4 trilhões de anos aqui, no final você vai ter que retornar para mim, Deus está falando. Só que a cada encarnação há muitas misérias, né? A maior miséria que existe é esquecer do divino. É você esquecer quem você é. Essa é a maior das misérias. Todo sofrimento, todo medo, toda insegurança, toda depressão, toda ansiedade vem simplesmente de você estar se identificando com esse corpo material, né? Com a mente, né? A mente é a raiz desse corpo material. E você está mantendo isso, você está sustentando isso, né? Apegado a isso, e aí porque você não se liberta dessa falsa associação com você mesmo na forma desse corpo material, e isso é o falso ego, naturalmente você, após o desencarne, né, após o uso desse corpo, você vai ter que voltar para outro corpo e vai continuar a mesma ilusão, e isso é um grande absurdo. É um absurdo tão grande que o próprio Deus vem, através da sua autoridade suprema, estabelecer esse simples conhecimento, onde Deus fala, desperta, pensa mais em mim, torna-se meu devoto, porque você já é o meu devoto eterno. Adora-me. Você está adorando as pessoas materiais, as circunstâncias materiais, os lugares materiais. Você não está entendendo que tudo é Deus, e que quando você se absorve nos pés de lótus do Senhor Supremo, naturalmente você passa a contemplar a divindade em tudo, assim como Arjuna, no capítulo 11 do Bhagavad Gita, ele contemplou a forma universal de Deus. Deus mostrou para ele, olha, eu sou tudo. Só que isso é a nível de realização da alma. E quando Arjuna contemplou Deus em tudo, naturalmente, ele se rendeu a Deus. Porque não há nada mais a fazer quando você tem esse conhecimento, e mais ainda quando você realiza no seu coração essa natureza, né? Não só universal de Deus, mas a natureza da própria existência completa, tanto a espiritual quanto a chamada material, que nada mais é do que uma manifestação ilusória da energia espiritual. Maya, né? Então temos que pensar nisso. Mas, vamos então aqui ao verso 55. Sri Bhagavan Uvacha Prajahati Jadakamam Sarvam Parta Manogatam Atmani Evatmana Tushtaha Ishchita Prachana Stadochyate.
Tradução: a Suprema Personalidade de Deus disse: ó Partha, quando alguém desiste de todas as variedades de desejo para o prazer dos sentidos, os quais surgem da trama mental, e quando a sua mente, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, então disse que ele está em consciência transcendental pura. Então esse verso aqui ele é magnífico, né? Tudo isso que a gente falou até agora aqui, né, Krishna ele resumiu no pequeno verso. Então a ideia de Krishna aqui é que nós fiquemos situados em consciência transcendental, certo? Stita Pradinaha, situado transcendentalmente. É isso que Deus quer de nós. O que é se situar transcendentalmente? É você nunca esquecer quem você é. Não no sentido assim, teórico, que eu lembro que eu sou um espírito. Não é assim. Quando você atingir esse ponto búdico, que a gente fala, né? Quando você se torna um Buda, isso significa que você atingiu aquilo que você é, porque você sempre é o que você é. Esse auto-engano, ele vem da contaminação da sua mente está contaminada, você tem que purificar a sua mente, por isso é necessário no início, né, a prática espiritual. A prática espiritual que nos é oferecida nessa Kali Yuga é cantar o santo nome de Deus. Né? Então temos aqui uma japa, né? E vamos cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa aqui é uma prática espiritual, que é a prática mais fácil que foi dada pelo próprio Deus para essa era em que nós estamos vivendo. Mas você também pode ler o Bhagavad Gita, você pode ouvir aulas, né, que estão sempre falando de Deus. Ou seja, você tem que alimentar a sua mente com as coisas sagradas. Como é que você alimenta a sua mente? Com seus sentidos. De modo que você tem que fazer arranjos na sua vida que a cada dia você possa se absorver dessa alimentação. Então, agora eu vou cantar a japa. Aí você canta, está ouvindo o nome de Deus. Rama, né? Hari quer dizer Radha, que é a energia de amor. Tudo isso está fazendo o quê? Está te alimentando para você despertar esse amor a Deus. Você já é um eterno amante de Deus, tá? Mas o seu amor está obstruído pela energia ilusória, porque você está se identificando com esse corpo. E aí, através dessa ilusão, você passa a amar as coisas materiais, as pessoas materiais, os partidos políticos, um determinado país, um determinado planeta, uma certa atividade, ou a família. Você passa a transferir esse amor, que originalmente é para você usar para Deus, para as coisas materiais, porque você está em ilusão, se identificando com esse corpo. Aí você acha que você é o Bacta alemão, que você tem uma família, que você mora num determinado lugar, né? Que você é brasileiro, e, enfim, você passa a gerenciar a sua ilusão através desse centro ilusório, nessa forma humana, que é uma projeção da sua mente que está completamente contaminada e esquecida daquilo que você é. Então, Krishna aqui no Bhagavad Gita, ele está falando, você tem que ficar em consciência transcendental pura, porque há níveis, né, de atingimento da situação espiritual. Então você vai realizando o espírito, você vai compreendendo, você vai pegando tudo que eu estou falando aqui agora de um modo realizável, só que você vai chegar num ponto em que a sua consciência vai estar completamente, a sua mente vai estar completamente livre, limpa, né? E livre dos modos da energia material, que são as forças, as energias que criam toda a manifestação da matéria.
No Bhagavad Gita, Krishna fala, eu retiro esses modos da natureza, eu retiro a influência da energia material a partir do momento que eu estou vendo que você realmente está fazendo um sacrifício, né, de me querer, que você está sempre pensando em mim, que você compreendeu que tudo aqui é uma matrix, que tudo é uma ilusão, que você simplesmente está gastando a sua energia e perdendo o seu tempo, porque você não usa a sua forma humana, que é maravilhosa, para estabelecer o contato com essa energia que está aí oferecida para nós da maneira mais simples. Isso que se chama a graça de Deus, a misericórdia divina, já está presente através do nome de Deus, através do Bhagavad Gita, através das pessoas, né, das amizades que já têm mais desenvolvimento, mais compreensão da vida espiritual. Mas aí a pessoa envolvida, né, por essa trama, por essa teia, né, de ilusões, ela vai para lá, vai para cá. A mente dela nunca se situa no espírito. O espírito, ele existe para governar a sua mente. Você é o senhor da sua vida. E a sua vida, essa chamada vida material, nada mais é do que uma projeção mental. Igual o princípio lá do Hermes Trismegistus, né? Que ele sabia das coisas, né? Era um sábio. Então a primeira lei lá das 7 leis, né? 10 leis de Hermes Trismegistus é o princípio do mentalismo. Que tudo aqui no universo é mente. E o que é essa mente? A mente cósmica é o quem? É o Senhor Brahma. Então, através do Senhor Brahma, o Senhor Vishnu, né, que é uma expansão de Krishna, dá a possibilidade dele, do Senhor Brahma, através do seu poder místico, criar toda a manifestação universal, desde lá dos planos mais sutis até toda essa região agora da terceira dimensão. E também de planetas com níveis mais baixos e densos de energias. Compreende? Então nós temos que realmente cocriar a nossa vida com o divino, dentro do nosso micro-universo. Devemos ser o quê? Um pequeno Brahma dentro do nosso universo. Então, Krishna está falando, você tem que atingir essa consciência pura, através dessa prática constante, desenvolvimento do amor, profundidade espiritual, você vai atingindo um nível de pureza, onde você vai tendo esse relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento íntimo é o que Deus quer que você faça. Mas Ele não te obriga, porque você tem o livre-arbítrio. Só que, estando você contaminado mentalmente, você não tem esse entusiasmo, essa disposição de estudar, de cantar o nome de Deus, de ouvir, né, os assuntos divinos mais diretamente, porque quando a gente vem aqui nessa palestra, eu sou bem objetivo, já vou falar o essencial. Não vou ficar aí enrolando filosofia, falando de religiões. Não, eu falo assim, ó, existe um Deus, ele é revelado, e ele está no seu coração, e o que você tem que fazer é isso. E o que você tem que fazer, eu estou falando aqui baseado na autoridade suprema dos versos do Bhagavad Gita, no complemento de um devoto puro, né, o senhor Srila Prabhupada. E aí vocês vão pegando a essência, porque se a gente fala muito sobre variados temas, acaba que a gente não fala nada, confunde, né? De modo que quando eu venho falar uma palestra aqui, eu sou meio que induzido espiritualmente, dentro do meu entendimento de vários anos de realização, a falar o essencial. Eu aprendi isso, eu não tenho curiosidade para aprender milhões de filosofias, né? Às vezes a gente faz isso para trazer talvez uma linguagem adequada daquilo que é o que as pessoas estão vivendo, né? Você tem que falar uma linguagem, por exemplo, mais cristã para o Ocidente, porque a religião que mais tem aqui é o cristianismo. Já lá em outros lugares você vai falar uma linguagem mais budista. Mas no final você tem que entender que o princípio essencial é que todo mundo tem que voltar para Deus imediatamente,
além de todas as religiões, filosofias, e que Deus está dentro do seu coração e que não tem conversa. Não tem conversa. Deus fala assim, eu estou aqui. Se você pensar sempre em mim, naturalmente eu vou pensar sempre em você. Porque se você é parte integrante de Deus e você está sempre pensando em Deus, o seu poder de pensar em Deus é uma potência que Deus te dá para você pensar nele. Nós temos que meditar nessas coisas. Nada do que nós temos e fazemos pertence a nós. São instrumentos que Deus nos oferece através de sua potência para que possamos usar em benefício do nosso reconhecimento de que o amor precisa ser manifestado. Então isso é excepcional. Estamos na forma humana, né? Essa forma humana é incrível quando você consegue entender essas coisas e você se torna muito grato, né? Pela misericórdia de Deus para estar te dando esse poder do pensamento. E esse poder, quando aplicado na lembrança constante de Deus, esse é o maior poder que você pode ter. Se você busca em primeiro lugar, né, Deus, o reino de Deus, o amor de Deus, tudo mais na sua vida vai ser acrescentado, porque não existe outro controle além da direção divina na vida de cada pessoa. Você está escolhendo a cada momento como você quer seguir naquilo que se chama o seu futuro, né? Mas o futuro ele só existe agora. E o futuro do seu futuro significa como você está vibrando nesse momento. Sabendo disso, todos os dias você acorda nesse sentimento de que, uau, eu vou estar sempre centrado no eu, naquilo que eu sou, e centrado no divino que está no meu coração. Para que essa relação aconteça continuamente e aí haja uma transmutação energética no meu processo de vida, de movimentação na jornada humana, para que tudo se torne perfeito, né? No final do Bhagavad Gita, Sanjaya fala para Dhritarashtra, né? Quem está como Arjuna, rendido como Arjuna Krishna, já tem a vitória completa. Então não precisa ganhar nada, você já é um vitorioso simplesmente porque você faz um arranjo diário para estar com Deus. E aí vai chegar uma hora que você vai atingir exatamente esse ponto da consciência transcendental pura que Krishna está falando aqui. E aí você já não vai estar sendo simplesmente uma pessoa dessa Matrix, você se libertou da Matrix. É isso que se chama, né? Um Buda, um Cristo, um Samadhi, onde você está sempre lembrando de Deus. E Deus ele não vai esquecer de você. Se você sempre lembra dele, ele sempre vai fazer arranjos para que você nunca se esqueça dele. Isso aí é o que acontece, tá? Se você realmente entregar seu coração para Deus. Mas seu coração já é de Deus. Você não precisa entregar o coração para Deus. Quando a gente fala se render a Deus, isso aí já é uma condição eterna. A nossa condição Sanatana Dharma, que fala, né, Dharma, a nossa funcionalidade é eternamente que somos servos eternos de Deus. Somos partes minúsculas de Deus, manifestada pela bondade dele, para sermos pessoas que têm uma existência nossa, né? Isso é incrível, né? Deus ele não quer existir sozinho, ele se expande na nossa forma de espírito, em energia, para que nós também possamos ter uma existência pessoal. E nessa existência pessoal nós nos correlacionamos com esse ser absoluto que é a nossa fonte e que é a causa de todas as causas, é a origem de tudo. E é isso que é o propósito para onde estamos caminhando. Então, se lermos lá o Bhagavata, no canto 10, você vai entender toda essa miscelânea, né? Todos esses passatempos do que significa a relação da alma com essa alma suprema, que é chamada, né, de Krishna. Krishna é um nome de Deus que significa que Deus está atraindo tudo para ele. Então temos que ir para Deus. Deus é o imã mais poderoso, né? Isso que significa o nome Krishna. Todo mundo tem que imediatamente
assumir essa postura, eu quero voltar para Deus? Por que que eu estou indo contra a força suprema da existência amorosa e bem-aventurada e consciente da vida? Por que eu estou indo contra? Por que eu não me deixo ir para desaguar no oceano de Vaikunta, no mundo espiritual? E ali, realmente, sair dessa condição miserável, sair dessa matrix, desse mundo material que não faz nenhum sentido ter vida aqui, né? Qual o sentido da vida aqui? Se você não está conectado com Deus momento a momento, nessa consciência transcendental pura que ele explica nesse verso. Por isso o Mestre Cristo, ele falava assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Na visão de um Cristo, as pessoas que não estavam na consciência divina, que não estavam situados no eu, são pessoas mortas, né? O morto, pelo menos, ele não está se auto-enganando, né? Mas a pessoa que está viva, que está morta espiritualmente, ela está se enganando, está sofrendo, está cheia de ansiedade, cheia de projetos futuros superficiais, ilusórios, imaginários, com medo, né? Com inveja, todas aquelas qualidades que Krishna descreve aqui no capítulo 16 do Bhagavad Gita. Então, não faz sentido. Você tem que imediatamente falar, estou sofrendo, chega. Cheguei num ponto da minha vida humana em que vou entregar a minha inteligência para Deus, para que Ele me ilumine e eu possa ser um ser de discernimento nesse mundo, escolhendo sempre o sagrado, o iluminante, o bom, o agradável, o opulento, a fartura, né? A harmonia. Então é isso que Krishna, que Deus quer da gente. E Ele está no nosso coração, o tempo todo esperando pacientemente que você um dia sente aí na sua casa por 10 minutinhos, feche seus olhos, deixe sua mente perceber que há algo a mais do que os seus sonhos, do que as suas ambições, do que seus desejos infinitos. Então o Espírito, quando ele está com Deus, ele tem tudo, porque Deus é tudo que você deseja, é tudo que você sente, é tudo que você pensa. Então vamos canalizar isso, é o que estamos fazendo agora, lendo esse verso do Bhagavad Gita e tentando, né, uma luz assim para ter uma percepção melhor do que estamos fazendo aqui nesse planeta Terra atualmente, nessa forma humana. Então, aqui Krishna está falando, ó, Parta, né, a Arjuna, né? Quando alguém desiste de todas as variedades de desejo para o prazer dos sentidos, tá? Então, isso aí já está relacionado o quê? Com a consciência transcendental pura. Quem está em consciência transcendental pura, basicamente, ele vai desistir de todas as variedades de prazer para o prazer dos sentidos, assim, de uma forma egoísta. Porque ele já não se engana mais. Quem está no falso ego quer desfrutar desse mundo de todas as maneiras, né? Os sentidos são as portas do inferno, né? Que vão levando a pessoa para desfrutar de tudo e no final a pessoa só fica sofrendo, né? Como diz, né? O modo da paixão. No começo tudo parece muito agradável, mas no final se torna veneno. É o que Krishna está falando aí no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Então, quando você entende isso, você passa a ter um único desejo, que é despertar o seu amor por Deus, que é despertar a sua consciência espiritual. Então, isso é a consciência transcendental pura que um dia nós vamos chegar, né? Então, o desejo para o prazer dos sentidos, aí fala assim, os quais esses desejos surgem da trama mental. A sua própria mente, ela cria uma trama na qual você se envolve e os sentidos, eles são braços da sua mente, vamos dizer assim. A mente é o centro dos sentidos. E aí, quando a mente não está sendo direcionada pela inteligência,
que absorveu a sabedoria do Bhagavad Gita e a realização do eu, naturalmente, a sua mente perdida usa os sentidos simplesmente para ficar mais aprisionada ainda pela energia de Maya, dos desejos incorretos, indevidos, dos desejos que são apenas frutos do falso ego. E quando você está no espírito, na realização do espírito, você já compreende isso. Você vê quando a sua mente está querendo te levar para um lado que não é o lado da realização espiritual. Você consegue observar isso. A sua inteligência é a luz que está brilhando por cima da sua mente, e a sua mente iluminada pela sua inteligência, pelo Buda, pelo Cristo, pelos diversas nomenclaturas que se tem em relação a essa iluminação. Por isso que diz, Cristo em vós, esperança de glória. Quando você está brilhando em você, você representa o Cristo. Quando você é tocado por Deus, né? O Cristo quer dizer isso, quando você é ungido, tocado por Deus no seu coração, através da prática espiritual, da purificação da sua mente, naturalmente a sua mente vai querer coisas espirituais. Você já não se atrai mais pelas coisas que trazem os problemas, porque você é um co-criador. A sua mente é que co-cria. E se você está vivendo no divino, o que se chama acréscimos é aquilo que vai favorecer a sua vida espiritual. E aí também vem coisas materiais, mas o devoto não está tão interessado em opulência material. Ele está interessado em Lakshmi, né? Que é opulência espiritual. Lakshmi é a energia do Senhor Vishnu, a esposa do Senhor Vishnu. Então, para você estar sempre associado com o Senhor Vishnu, você tem que estar vivendo na energia de Lakshmi, da opulência espiritual. E aí você tem que se tornar isso aí, um milionário espiritual nesse mundo, um bilionário, um trilionário. O devoto puro mesmo, ele é o ser mais rico do universo. Compreende? Tudo que um devoto puro deseja, imediatamente isso se manifesta pela graça de Deus no seu coração. Mas o devoto puro, como a gente lê no Bhagavatam, ele só está interessado em manifestar o amor divino, a sabedoria. E o resto, quando ele quiser, ele pensa e manifesta. Tá? Então, a trama mental. Lembra que você está numa trama mental, num teatro que você mesmo está criando com um auto-engano, porque você não tem essa luz da sabedoria que é o conhecimento que a gente está lendo aqui do Bhagavad Gita. Né? Isso tudo é fabuloso entender isso. Que é só você tirar um tempo para ler o seu Bhagavad Gita e ouvir alguém que tem um conhecimento mais profundo do Bhagavad Gita ou a realização do eu, para você imediatamente se libertar da matéria. Conhecer a verdade do seu eu e a verdade da sua conexão íntima com o divino no seu coração. Então eu falo assim, desiste das variedades de desejo para o prazer dos sentidos, os quais surgem da trama mental, e quando a sua mente, assim purificada, porque você desistiu de ficar realizando esses desejos que você não tem, você não consegue entender, a sua vida é sem graça, então você tem que estar realizando desejo atrás de desejo do seu falso ego, você não consegue ficar em paz nem um minuto, essa paz que traz a felicidade. Então, quando você acorda, você já quer fazer isso, quer fazer aquilo, você quer fazer milhões de coisas, e no final isso não vai te trazer nada. Vai trazer apenas prazeres temporários, e aí dentro dessa trama mental, esses prazeres se transformam em tristeza, em dor, em confusão, em briga, em fofoquinha, em maledicência, em inveja, e aí é a trama mental. E você fica preso nisso. Isso é horrível. E o devoto não, ele está sempre orar e vigiar, né? Ele está sempre observando aonde que ele está entrando dentro do campo mental, tanto dele quanto do campo mental coletivo. E aí ele está livre completamente, né?
protegido por Deus. Deus está suprindo tudo para o devoto. Ele não se preocupa. Como o Mestre Cristo fala, olha lá os passarinhos, né? Olha lá, eles não se preocupam. Eles não estão assim trabalhando para ter com toda essa ambição, Deus está mantendo eles. Então, o mestre, né, que já atingiu esse estado do Cristo, que foi no caso o Mestre Jesus, ele está vendo, ele está vivendo em Deus. Se ele quiser, ele pode ter um palácio. Mas ele tem Deus, que é muito mais que o palácio. Né? Ele tem Deus no coração, ele está sempre bem-aventurado. Né? Ananda. Então temos que compreender isso. Então aqui no verso, e quando sua mente assim purificada encontra satisfação apenas no eu, que é aquilo que estamos falando o tempo todo, né? Quando você se liberta desses desejos que te manipulam, que te levam para lá, para cá, e você nunca para, nunca entra no seu centro de busca espiritual, você enlouquece. Então, quando você atinge esse eu, que Cristo está falando assim, ó, aí quando a sua mente assim purificada encontra satisfação apenas no eu, que é isso que a gente está falando aqui, quando você está situado no espírito, no eu, como uma parte integrante de Deus, onde você e Deus são como uma energia única, daí se fala o Pai, eu e o Pai somos um, nesse sentido de osmose espiritual, não que você vai se tornar Deus, mas que você vai ter uma participação integrativa com Deus o tempo todo, certo? Então, você está situado apenas no eu, então, disse que ele está em consciência transcendental pura. Olha esse verso, gente, esse verso ele é maravilhoso, ele explica tudo certinho o que você tem que fazer. Apenas você tem que desistir dessa vida onde você está buscando milhões de coisas que não vão te levar a nada, porque você está buscando tudo com falso ego, e você tem que se refugiar em Deus, purificar a sua mente, viver no seu eu, e as coisas vão vir para a sua existência dentro do necessário, daquilo que Deus acha que é o justo para você, avançar espiritualmente, mas internamente você vai estar sempre em paz, sempre feliz, bem-aventurado, você não se perturba com nada, porque você entende que tudo é Deus agindo na sua vida. Isso é maravilhoso, viver assim, sem medo, onde você acorda todos os dias e fala, bom, eu estou aqui projetando essa forma humana, essa forma mental, né? Essa forma emocional, essa forma da inteligência, essa forma, né, mais espiritual, então eu vou usar tudo dentro de uma harmonia, de um alinhamento, de um centramento, onde vou estar sempre lembrando de Deus, fazendo a prática espiritual, me ocupando de alguma forma nesse serviço de poder levar essa mensagem para as pessoas, mas ter a minha vida particular, onde eu escolhi sair desse ciclo de nascimentos e mortes e voltar definitivamente para o lar divino, conforme Krishna fala aqui no Bhagavad Gita, e expressa completamente como é a natureza desse lar divino no Srimad Bhagavatam, no canto 10. E aí você tem a trama espiritual completa, né? Você sai da trama mental e entra na trama espiritual. É isso que nós temos que fazer. Ok? Então eu vou terminar aqui lendo o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, o Bhagavatam afirma que alguém que esteja em plena consciência de Krishna ou em serviço devocional ao Senhor, tem todas as boas qualidades dos grandes sábios. Ao passo que outros que não estejam situados nesta transcendência não têm boas qualificações, porque, na certa, estão refugiando-se em suas próprias tramas mentais. Em consequência, aqui se diz corretamente que deve-se abandonar todas as espécies de desejos sensoriais produzidos pela trama mental, né? Trama mental que é feita pelo falso ego. Artificialmente, não se pode reprimir os desejos sensoriais.
Mas se a pessoa se ocupa em consciência de Krishna, então é natural que os desejos dos sentidos cedam sem maior esforço. Você não pode parar os seus sentidos que querem experimentar a vida, mas você deve usar esses sentidos purificados, né, com a mente purificada, para satisfazer a vontade, o cumprimento da vida humana conforme a explicação da autoridade suprema do Bhagavad Gita. Tá? Então essa é a forma. Ah, não vou fazer nada, eu vou me abandonar, vou lá para o Himalaia, vou lá para um lugar... Não, não é assim. Os sentidos, eles sempre vão estar querendo experimentar. Então, você tem que usar os sentidos, né? Agora, por exemplo, está usando o seu ouvido para ouvir essa palestra. Então, vamos ouvir mais palestras, vamos ouvir coisas relacionadas com o desempenho superior da vida. Tá? Artificialmente. Portanto, devemos nos ocupar em consciência de Krishna. Aí fala que sem hesitação. Tá? Isso aí é o necessário do necessário do necessário. Sem hesitação. Que aí a pessoa fala assim, ah, mas aí eu vou deixar de fazer aquilo, ah, mas eu vou ter que parar isso ou parar aquilo. Então aqui o devoto puro fala que não, sem hesitação, dá uma martelada na sua mente e fala, não, aqui você compreendeu o propósito espiritual. E você é um instrumento que me foi dado por Deus, e eu sou muito grato por isso, e eu vou usar a minha mente e os meus sentidos para me estabelecer no eu, no espírito, naquilo que eu sou. E depois, quando você se estabelece no espírito, tudo é muito simples, é muito fácil, você não cai mais da sua posição. Quando você realmente está recebendo, né, o refúgio e o incentivo interno de Deus de dentro do seu coração. Tá? Sem hesitação, pois este serviço devocional nos ajudará a alcançar de imediato. De imediato. Então logo você decida, sem hesitação, eu quero fazer amizade com Deus no meu coração, eu quero que Ele conduza a minha vida. Então aqui o devoto puro está falando assim, de imediato você se estabelece na consciência espiritual. Então isso é maravilhoso, né? Às vezes você levou trilhões de vidas em ilusão e de repente só porque você tomou a decisão de amar a Deus, de manifestar, né, a plenitude do seu amor a Deus em pureza, então imediatamente Vishnu, Krishna no seu coração, ele estava esperando esse momento. Deus vai se manifestar imediatamente, se você for realmente sincero em relação a isso, né? Tá? Pois esse serviço devocional nos ajudará a alcançar de imediato a plataforma da consciência transcendental. Imediatamente porque você já está, o espírito, aquilo que você é, já está na plataforma transcendental. E aí, quando você manifesta essa intenção, essa atitude real em relação a Deus, a sua plataforma espiritual é liberada imediatamente. Porque é igual quando você está dormindo, né? Você pode estar sonhando assim, 10 horas dormindo, né, em sonhos plácidos, aí de repente alguém te acorda, assim, imediatamente você acorda e já não tem mais o sonho. Assim também, se você ouvir a voz de Krishna, do santo nome, do Bhagavad Gita, de um devoto puro, imediatamente você vai acordar e se estabelecer na consciência transcendental. Porque agora você não quer mais ficar perdido, você não quer ficar como um dorminhoco nessa energia, nessa cama de Maya, da bruxa Maya, né? Assim que os devotos chamam, né? A alma altamente desenvolvida fica sempre satisfeita em si mesma, compreendendo que ela é um servo eterno do Senhor Supremo.
Então, para você ficar sempre satisfeito e feliz em si mesmo, você tem que viver como um servo eterno, amoroso de Deus nesse mundo. Não adianta você querer ganhar coisas materiais, você ter muito dinheiro, você ter as melhores relações, as melhores amizades, o melhor karma. Então, isso nunca vai satisfazer a alma, porque isso é uma trama mental. Então, o devoto puro fala: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, né, respeite ele como a si mesmo, cada pessoa no seu nível de consciência espiritual. Tenha paciência, tenha tolerância, porque essas pessoas não sabem o que fazem, né? Elas estão mortas, elas estão seguindo essa trama psicológica e emocional derivada de uma falsa identificação, ou seja, do falso ego. E aí elas atuam com diversas teorias, filosofias, idealismos que não servem para nada, né? E o devoto, humildemente ali, na dele, está em paz, está feliz, está cantando o nome de Deus e sabe que Deus está conduzindo ele de volta para Vaikuntha Loka, o mundo espiritual, porque não há nada mais a fazer nesse mundo material quando você desperta espiritualmente. É como se você despertasse do sonho, aí fala assim: ah, mas agora eu quero dormir de novo e voltar a ter aquele sonho que eu estava tendo. É mais ou menos isso que as pessoas querem fazer, né? Absurdo isso. Esse exemplo, assim, esse exemplo que eu falei aqui agora é bem simples de entender. Aí tem pessoas que querem: ah, eu queria ser como eu era criança. Ah, antigamente eu tinha uma vida assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ah, e agora eu quero recuperar isso, ou aquele amor, né, do passado. Assim, é absurdo. Você tem que desconectar dessas coisas todas. Isso que Krishna fala: prática constante e desapego. Sai fora dessa reconsideração mental para melhorar coisas que no passado deveriam ser assim ou assado. Assim, não existe isso. Existe o aqui e agora. Você está conectado com Deus, você está voltando para o mundo espiritual e pronto, e acabou. E Deus não comanda. E você tem que se divertir agora nesse mundo, né? Enquanto tem essa maravilhosa consciência aqui do Bhagavad Gita. Tal pessoa transcendentalmente situada não tem desejos sensoriais resultantes do reles materialismo. Tá? Quando você atingir essa consciência superior, você vai ver que aqueles desejos que você tinha antes, os sonhos, as ambições, você já não vai ter mais isso. E é difícil explicar para as pessoas que geralmente vivem no falso ego e acham que isso é a coisa mais importante, que tem que ser assim. Ainda mais como ela está vivendo, né, nas sugestões das trevas que estão o tempo todo, 24 horas, martelando na cabeça das pessoas que você tem que ser assim, você vai ser feliz se você tiver isso, se você fizer isso. Olha, tem um curso aqui super importante, ó, o poder da mente, o poder da atração. E aí você enlouquece porque você está buscando a felicidade de alguma maneira, mas você está sendo iludido o tempo todo. E isso tudo é uma espécie de materialismo camuflado com a espiritualidade, né? Por isso que tem muitos enganadores, muitos lobos vestidos, né, de ovelhas. Mas você tem que tomar uma atitude, né? Fique solitário na sua vida e siga com força, né? E se associe com pessoas que também estão se devotando ao mesmo caminho que você, ou que estão no nível de espiritualidade, que vão poder conversar com você energeticamente, coração com coração, né? Mente com mente. Tá? Então, esses desejos sensoriais resultantes do reale materialismo, né? Você não tem esses desejos sensórios mais. Ao contrário, a pessoa transcendentalmente situada, fica sempre feliz na sua posição natural de servo eterno do Senhor. Podemos, né, entender que essa é a chave da felicidade e da transcendência. Então, quando eu venho aqui falar para vocês sobre Krishna,
Essa é a maior satisfação, né? Não é questão de, vou fazer uma palestra para ganhar dinheiro, não. Simplesmente você está vivendo em Deus, e aí você vem num cantinho aqui mais espiritual e transborda essa energia para as pessoas. Talvez a maioria não vai fazer a prática, porém você já deixou aqui dentro do subconsciente dela a mensagem que uma hora, né, durante a sua experiência terrena, ela vai, o Bhakta alemão, né, falou um verso do Bhagavad Gita, onde Prabhupada falou X, falou Y, entendeu? Aquilo tudo vai ficar gravado. A ideia seria você ouvir sempre, todos os dias ouvir alguém, né, narrando o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, e isso tudo é alimento para a alma. E quando a alma está forte, né, a alma significa o poder da inteligência, a sua mente imediatamente vai se purificar, e quando a mente se purifica, é dito que ela se torna como um lago sem ondas, né, essas ondas dos desejos, dos sentidos. Então, quando a mente está estabilizada, você consegue ver o reflexo do seu eu. A sua mente, ela ascensiona energeticamente, você entra no plano búdico, e no plano búdico, naturalmente, você, estando sob a influência da luz espiritual, você começa a se situar naquilo que é o eu. E o eu é uma parte integrante de Deus, de Krishna. E a natureza eterna do eu é ser um servo eterno, amoroso, né? Seja que na energia chamada material ou na energia espiritual. E aí Prabhupada fecha falando, ela sempre fica feliz na sua posição natural de servo eterno do Senhor Supremo. E quando você está feliz, né? Você não está precisando de nada de fora para manifestar essa felicidade. A felicidade é um estado de espírito, Ananda. E essa felicidade, ela só pode se manifestar quando você estiver em serviço devocional, desperto nesse amor de Deus, tentando satisfazê-lo de alguma forma dentro de um talento específico que você tem. Tá? Eu, por exemplo, eu gosto de falar aqui, e é o talento. Então vamos fazer aí, pelo menos, um pequeno esforço diário, para que através desse pequeno esforço você vai sentindo essa felicidade manifestar, e você vai aumentando, até o ponto em que você transcende a energia material e pronto. Essa é a vitória, e não tem muito blá blá blá, mimimi, e é isso que você vai ter que fazer. Estando situado no espírito, você venceu a morte, você venceu o ciclo de samsara, você é vitorioso, e você vai ter o poder extraordinário de agir nesse mundo, porque você está caminhando com Deus, e Deus, ele vai satisfazer sempre o devoto dele, porque é uma relação de amor, e o devoto sempre amorosamente vai pedir mais e mais sabedoria para Deus, para estar sempre podendo usar os seus talentos em favor, né, da humanidade. Ok? Então, um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!